ser acusado por ninguém e andar como meu. Bem, olá minha gente, paz e graça da parte de Deus e de Cristo Jesus. Privilégio enorme estar com você aqui mais uma vez no canal Papo de Teologia, com a linguagem da gente. Isso, falando para o nosso povo, falando para a nossa gente, falando para o nosso crente, pessoas que desejam crescer na graça do Senhor. Bom, nós já tratamos alguns temas relevantes para justificar a existência desse canal. Tratamos sobre aconselhando fiéis para edificarem a outros, traçamos um paralelo entre o verdadeiro e o falso evangelho, a Bíblia, o GPS de Deus para a igreja e todo cristão, é o tema que nós estamos discutindo isso. Nós usamos alguns textos para fundamentar a nossa intenção nesse canal. Provérbios, capítulo 15, versículo 22, onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas a multidão de conselheiros, ou na multidão de conselheiros, se confirmarão. Em outra tradução, serão estabelecidos. Timóteo, na sua segunda carta, Paulo vai escrever no capítulo 2, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Gosto de Romanos ainda, capítulo 15, versículo 4, porque tudo quanto dantes foi escrito para... Nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Salmista diz que nós devemos aprender com Deus a andar na lei e ele glorifica a Deus pela Escritura. E por último, Provérbio 29, no versículo 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Nós intentamos, através desses ensinos, ou é o nosso desejo, alcançar o maior número possível de leigos, gente que não está na academia e não tem comprometimento com o estudo sistemático das Escrituras. Quem são eles? Pastor, presbítero, diácono, líder de departamento ou líderes de departamento, crentes que desejam crescer e servir ao reino de Deus. Todos nós temos dons, todos nós temos talentos, mas precisamos trabalhar esses dons, trabalhar esses talentos. Particularmente com esses dons e talentos, servindo a igreja das nossas comunidades. Porque entendemos que lá tem gente fiel, gente crente, gente santa, gente ensinável. Contudo, essa gente, ela é carente, como nós, de bons conselhos bíblicos teológicos para edificar outras pessoas. Bom, vamos ao nosso tema, a Bíblia, o GPS de Deus para fazer teologia saudável para a igreja. No papo anterior, nós trabalhamos o Salmo 19, um canto de Davi, onde ele exalta a criação e logo em seguida se vê pecador, e por se ver pecador, perdoado, ele se volta para a misericórdia e para a graça de Deus com um canto. E diz que sejam agradáveis as palavras da minha boca. O que Davi está dizendo é de que Deus, o seu Senhor, uma vez que ele se encontra com aquele que criou todas as coisas e é o provedor e sustentador, o seu pecado é alcançado por esse Deus, que também é misericordioso e gracioso, e agora merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A semelhança do salmista, nós podemos aplicar essa palavra, nós temos a Escritura como uma palavra perfeita, fiel, valiosa. Ele fala da riqueza, comparando essa Escritura, mais do que tudo na terra. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Ela aponta a redenção por Cristo. Ela aponta a nossa transformação pelo poder dessa Escritura, porque Cristo é a própria Escritura, o seu sustento
e a capacidade que a Escritura tem de nos ensinar a condução de Deus até a eternidade. Minha pergunta, por que a Bíblia, o GPS de Deus para se fazer teologia saudável? Primeiro, porque ela é, juntamente com Cristo e o universo criado, uma das fontes para revelar Deus para os homens. Ela, a Bíblia, é o livro de Deus, é a mensagem revelada de Deus, é onde Deus se mostra como pessoa, o seu poder, o seu plano redentor, salvador e a vontade dele para todos os homens. Pedro vai escrever na sua carta, no capítulo 1 da sua segunda carta, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em nosso coração, ou em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Minha gente, a fé cristã afirma que, em meio à confusão reinante em nossa geração ou nas gerações dos homens, Deus se revela como infinito, pessoal na criação, na história e na lei moral. Porém, sobretudo, Deus se revela na sua palavra para aqueles que a recebem pela fé, com uma revelação salvadora. Portanto, uma vida espiritual vigorosa, cheia de poder de Deus, unida à Escritura e no meio da comunidade cristã, será a espinha dorsal para qualquer, ou melhor, todo trabalho teológico. Por que a Bíblia para fazer teologia saudável? Porque nela estão reveladas o amor, a justiça, a misericórdia, a autoridade, como marcas do caráter de Deus. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura, Deus está nela se revelando, mostrando o seu caráter, para que nós possamos conhecê-lo melhor. Porque ela é o documento do Espírito Santo para instruir, para repreender, para que os crentes cresçam e sejam perfeitos em toda boa obra. Tomás de Aquino, um teólogo da Idade Média, disse: a verdade da fé é clara e suficiente no ensino de Cristo e dos apóstolos. Porque a Bíblia, porque ela nos ensina a glorificar, a exaltar a Deus em tudo. Não adianta eu ser um sucesso no púlpito, na minha evangelização, em missões, no ensino, se eu não transferir essa glória para quem é de direito. Veja, 1 Coríntios 10, 31, porquanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Porque é dele, por ele, diz Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, por ele são todas as coisas. Abraham Kuyper é um primeiro-ministro holandês e promoveu uma grande mudança na Holanda. Ele vai dizer o seguinte: onde quer que o homem esteja, afirmou, seja o que ele for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente, no mundo da arte, ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado no serviço de Deus. Deve obedecer estritamente a seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. Paulo tinha exatamente essa noção quando teve um encontro no Areópago com um grupo de filósofos, entre eles estoicos e epicureus, e aí quando eles confabulam lá pela uma altura da conversa, olhando para aqueles altares, Paulo vai dizer o seguinte: porque nele nos movemos, nele existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois também somos sua geração. Nós vivemos para a glória de Deus, porque a Bíblia, para fazer teologia saudável, porque ela nos ajuda a compreender pela fé que Deus criou um homem perfeito, mas esse homem caiu. Esse homem errou, esse homem foi para distante, mas Deus em Cristo, além de nos salvar, também nos santifica, e depois, por meio do seu Espírito Santo,
para a glória dele, vai nos sustentar até o dia da redenção ou estado de glorificação final ou glorificação eterna. Por isso, precisamos afirmar a centralidade da Bíblia, a centralidade da Escritura na vida cristã. Elas são o meio pelo qual a graça de Deus nos encontra. Nela nós descobrimos nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Porque a Bíblia é para fazer teologia, pastor. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. John Wesley, o tição tirado do fogo, um dos grandes responsáveis pelo avivamento no século XVIII, disse uma coisa, ele conquista, melhor dizendo, as pessoas e os documentaristas dizem que ele conquista o sucesso como pastor, desde a sua juventude, como pregador das multidões, como missionário, escritor de mais de 200 livros, porque foi um homem de um livro só. E o livro de Wesley era a Bíblia. Não se pode negar que ele não foi um homem de oração e de jejum. Wesley, durante algumas viagens, ele dedicava quase 4 horas da sua vida orando e lendo a Escritura por dia. Então era alguém que estava jejuando, orando, mas com a Escritura. Então eu posso dizer que iluminava o ministério de Wesley até a sua morte era a Escritura Sagrada. E por último, porque ela possui proposta ou respostas às nossas inquietações e questionamentos. Não adianta fazer igreja, viver uma vida cristã saudável, teologar saudavelmente. Eu preciso muitas das vezes obter respostas para as minhas inquietações. Bonhoeffer, um teólogo da Segunda Guerra, diz: a Bíblia é a única resposta para todas as perguntas. E que basta perguntar com insistência e com certa dose de humildade para receber a resposta. É que a Bíblia, queridos, ela é Deus falando conosco. Bem, nós concluímos essa lista de porquês ser a Bíblia a base para uma teologia saudável nas palavras de um teólogo desse tempo, Franklin Ferreira. Ele diz: Deus se revela na sua palavra para aqueles que a recebem pela fé como uma revelação salvadora. Portanto, uma vida espiritual vigorosa, unida à Sagrada Escritura e no meio da comunidade cristã, será a espinha dorsal do trabalho ou de todo o trabalho teológico. Quer fazer teologia de qualidade? Submeta-se às Escrituras Sagradas. Vista-se da frase dos reformadores: só a Escritura. Repudiamos a todo o evangelho mercantilizado. Repudiamos o outro evangelho na fala de Paulo. Repudiamos o evangelho místico, mágico. E queremos o evangelho da palavra de Deus. O evangelho é a palavra e a palavra é o evangelho. E Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus te abençoe, uma ótima noite, dia, sei lá a hora que você está nos ouvindo, para a glória de Deus. Quer participar conosco? 99587-3317. Interaja, né? Dá lá um like, curta aí com a gente, indique para os seus amigos. É um bate-papo, é uma conversa sobre a Bíblia e com boa teologia. Teologia com a linguagem da gente. Deus te abençoe, graça e paz do Senhor Jesus.